Ah, vocês estão me ouvindo? Tudo bem. Porque eu não... Na monitoria que teve no sábado, toda vez que eu compartilhava a tela, a galera parava de me ouvir. Então, vocês estão me ouvindo agora, né? Sem problema nenhum. Tá. Então, a gente vai dar a sexta aula hoje, que é Eu Quero Trabalhar. A gente vai começar agora, conforme as pessoas forem entrando. Aí a gente tá vendo. Não sei se a gente vai ter menos pessoas nessa aula, que bastante gente que normalmente vem não veio, não estava lá no log. Então, quem vai dar essa aula para vocês, eu e a Lê, aqui. Aqui estão os nossos contatos, se vocês precisarem, podem entrar em contato com a gente, só pegar nos slides que foram mandados para vocês. Hoje a gente vai ver os verbos no passado, que são verbos que falam sobre uma ação que aconteceu antes do momento que a gente está falando ela. Então, se eu estou falando agora é algo que aconteceu antes do que eu estou falando. O primeiro verbo que a gente vai ver é o verbo trabalhar. Depois a gente vai ver uma tabelinha bonitinha e tal, com todas as conjugações. Mas por enquanto, acho que a gente vai trabalhar também a fala. Então, a primeira pessoa no passado do verbo trabalhar é eu trabalhei. Então, eu trabalhei como motorista no ano passado. Eu não sei se vocês querem repetir. Eu trabalhei como motorista ano passado. Eu trabalhei como motorista no ano passado. Isso. Aaron, se você quiser tentar de novo. Eu trabalhei como motorista no ano passado. Isso, muito bem. Máximo e Victor, se vocês quiserem tentar também, já que a gente está com menos gente hoje. Senão a gente vai para o próximo. Eu trabalhei como motorista no ano passado. Isso, perfeito. Bom, o próximo seriam eles, né? Opa, pode ir, Victor, desculpa. Ok. Eu trabalhei como motorista no ano passado. Eu trabalhei como motorista no ano passado. Ah, tá. Já vou. Outra vez. Já que não veo muito. Eu trabalhei como motorista no ano passado. Isso, perfeito. Perfeito. Tá bom. Obrigado. Então, o outro, que seriam eles, a conjugação fica trabalharam. Então, em uma frase seria: os meus amigos trabalharam muito durante o verão passado. Os meus amigos trabalharam muito durante o verão passado. Os meus amigos trabalharam muito durante o verão passado. Isso, muito bem. Boa noite, desculpa que eu cheguei atrasado. Boa noite, Branca. Imagina se... Boa noite. Acabamos de conversar. A gente só passou aqui pelo primeiro verbo, eu trabalhei como motorista. Agora a gente está no segundo. Os meus amigos trabalharam muito durante o verão passado. Se você quiser repetir para terminar. Tá. Os meus amigos trabalharam muito durante o verão passado. Isso, perfeito. Mais alguém? Okay. Gente, aqui eu vou mandar no chat. Quando termina com... Quando termina com ão, é passado.
aqui. Então, eu mandei pro chat. Então, trabalharam, algo que aconteceu no passado, e trabalhar, então, é futuro. Você fala mais ou menos como a mesma coisa, talvez seja um pouco confuso na fala, mas quando você estiver lendo, essas são as diferenças. Quando é no passado, e quando é no futuro. Oi, prof. Mais alguém quer... Oi. Mais alguém quer repetir a segunda frase? Não? Senão a gente vai para a próxima. Ok, então o ele trabalhou. Ele é a terceira pessoa do singular, fica ele trabalhou. Um exemplo seria: meu pai trabalhou muitos anos na mesma empresa. Meu pai trabalhou muitos anos na mesma empresa. Meu pai trabalhou muitos anos na mesma empresa. Isso, perfeito. Meu pai trabalhou muitos anos na mesma empresa. Muito bem, Victor, perfeito. Meu pai trabalhou muitos anos na mesma empresa. Isso, exatamente. O LH, ele tem um som meio estranho, assim. Então, ele vem um pouco da garganta. Meu pai trabalhou muitos anos na mesma empresa, mas tá ótimo dessa forma. Eu não sei direito como explicar trabalhou, como que se fala o LH, mas Mas alguém quer tentar? Meu pai trabalhou muitos anos na mesma empresa. Isso, perfeito. Foi todo mundo? Não sei se o Máximo quer tentar. Meu pai trabalhou muitos anos na mesma empresa. Isso, exatamente. O próximo verbo que a gente vai ver é escrever. Na primeira pessoa do singular, que seria eu, eu escrevi um texto sobre profissões na escola. Eu escrevi um texto sobre profissões na escola. Alguém quer tentar? Eu escrevi um texto sobre professores na escola. Isso, perfeito. Eu escrevi um texto sobre professores na escola. Mais alguém? Eu escrevi um texto sobre professores na escola. Isso, mas alguém tinha aberto o microfone também? Quer tentar? Eu escrevi um texto sobre profissões na escola. Isso, aqui é profissões. Professores. Isso. Professores. Isso. Professores. O próximo é ele escreveu. Então, o carteiro escreveu cartas para mim semana passada. O carteiro escreveu cartas para mim semana passada. O carteiro escreveu carta para mim na semana passada. Isso. Mais alguém quer tentar? O carteiro escreveu carta para mim semana passada. Isso.
O carteiro escreveu cartas para mim semana passada. Perfeito. Mas alguém tinha aberto o microfone? O carteiro escreveu cartas para mim semana passada. Exatamente. Mais alguém quer tentar? Podemos passar para a próxima? Bom, o próximo seria ela, o ele e ela, então a conjugação é a mesma. A professora escreveu as lições no caderno ontem. Opa. A professora escreveu as lições no caderno ontem. A professora escreveu a lição no caderno ontem. Isso, aqui as lições, elas tá no plural, então seriam as lições, mas tá certinho. Ah, lições. Alguém quer tentar? A A professora professora escreveu as lições no caderno ontem. Isso. A professora escreveu as lições no caderno ontem. Exatamente. A Bom, professora escreveu as lições no caderno ontem. isso mesmo. Desculpa ter passado bem na hora que você começou. Mas é exatamente. Mais alguém quer tentar? Não? Então, o próximo verbo, acho que é o último verbo, é o dirigir. A primeira conjugação que a gente vai ver seria o ele, a terceira pessoa do singular. Então, é ele dirigiu. Aqui o exemplo é: o motorista dirigiu cuidadosamente o ônibus no trajeto para casa ontem. O motorista dirigiu cuidadosamente o ônibus no trajeto para casa ontem. O motorista dirigiu cuidadosamente o ônibus no trajeto para casa ontem. Isso. O motorista dirigiu cuidadosamente o ônibus no trajeto para casa ontem. Isso. Mais alguém quer tentar? O motorista dirigiu cuidadosamente o ônibus no trajeto para casa ontem. Perfeito. Exatamente. O motorista dirigiu cuidadosamente o ônibus no trajeto para casa ontem. Exato, perfeito. Bom, o próximo, então, são eles. Eles dirigiram ontem. Então, a taxista e o motorista dirigiram ontem. A taxista e o motorista dirigiram ontem. A taxista e o... Adelante. A taxista e o motorista dirigiu ontem. Aqui é dirigiram. Dirigiam. Desculpa, dirigiam. Perfeito. A taxista e o motorista dirigiram ontem. Isso. Dirigiram. Mais alguém quer tentar? Não? Tudo bem. A taxista
e um motorista dirigiram ontem. Perfeito, exatamente. Aí aqui o último exemplo seria eu. Então, eu dirigi. O exemplo é: eu não dirigi o carro depois da festa, porque eu tinha bebido. Eu não dirigi o carro depois da festa, porque eu tinha bebido. Eu não dirigi. Opa! Pode falar, viu? La dama primero. Ah, então sigo eu. Eu não dirigi o carro depois da festa porque eu tinha bebido. Perfeito, exatamente. Eu não dirigi o carro depois da festa porque eu tinha bebido. Isso, muito bem. Eu não dirigi o carro depois da festa porque eu tinha bebido. Isso. Eu não dirigi o carro depois da festa porque eu tinha bebido. Isso. Acho que mais gente entrou na aula agora. Sejam bem-vindos. A gente está fazendo essa última frase aqui. Eu não dirigi o carro depois da festa porque eu tinha bebido. Se mais alguém quiser repetir, fica à vontade. Eu não dirigi o carro depois da festa porque eu tinha bebido. Perfeito, exatamente. Bom, aqui então é uma tabelinha com os verbos. Tem isso daqui lá no material de vocês, do Acnur. Então, acho que vou passar por isso agora para a gente poder falar sobre toda a parte do vocabulário, mas qualquer coisa, se tiver um tempinho lá no final, a gente volta aqui. Mas é só a forma de conjugar os verbos. Então, eu trabalhei, eu escrevi, eu dirigi. Tu trabalhaste, tu escreveste, tu dirigiste, assim vai. Qualquer coisa no fim a gente volta para essa parte. Oi, gente. Eu sou a Letícia, para quem chegou depois, talvez vocês já conheçam a Fer. Eu vou explicar para vocês sobre contrações. As contrações, elas são uma junção de duas palavras, que formam uma nova palavra. Então, é a junção de uma preposição e de um artigo que formam uma nova palavra. O que é essa preposição? A preposição é normalmente o de. Por exemplo, eu venho de Porto Alegre, eu venho de carro, ou então a preposição em. Eu moro em Curitiba. Eu moro em Curitiba, exatamente. Ou eu vou em um parque no fim de semana. E coisas assim. Então, é a junção de uma preposição que normalmente está relacionada com um lugar, de onde eu venho ou para onde eu vou, junto com um artigo. Então, a gente já vai passar ali pela o que forma o quê, mas um exemplo que provavelmente vocês podem usar bastante é quando as pessoas perguntam: você é brasileiro? Não. De onde você vem? E aí, quando você vai falar do seu país, as pessoas geralmente falam: eu venho do Equador, eu venho da Venezuela, eu venho do Peru. Então, em vez de você dizer eu venho de
a Venezuela, você vai dizer eu venho da. Eu venho de a China, eu venho da China. Então, são essas duas palavrinhas pequenas que formam uma palavra só. Não sei se eu falei muito rápido, deu para entender? Bom, se vocês tiverem qualquer dúvida, fiquem à vontade para interromper em qualquer momento e perguntar. Então, por exemplo, quando a gente vai falar que eu venho de algum lugar, e a palavra que vem depois é uma palavra no masculino, desculpa, gente, a minha gata. Quando eu vou falar que eu venho de um lugar, e aí essa palavra é no masculino, por exemplo, o país Peru é o Peru. Eu venho de o Peru, acaba juntando e forma eu venho do Peru. Mesma coisa com o plural. Daqui a pouco a gente vai passar para mais exemplos, mas então de mais palavras que comecem com os, forma dos, de mais a, forma da, de mais as, forma das. Por exemplo, onde você estava, Maria? Eu venho da casa das minhas amigas. Em vez de dizer de a casa de as minhas amigas, esses dois DA, eles se juntam. Então, eu venho da casa das minhas amigas. Esses são os exemplos com D. Quando a gente está falando em, por exemplo, eu moro em Curitiba, quando você junta com um artigo a, as, o ou os, ele fica na, nas, no ou nos. Então, isso pode parecer um pouco estranho, porque ali no D a palavra continua começando com D. Mas quando a gente está falando em, forma um no, nas, enfim. Então, por exemplo, eu moro em Curitiba. Na minha cidade, esse na minha cidade, ele vai substituir o em Curitiba chove muito. Eu posso dizer, na minha cidade, chove muito. Então, você está juntando o em e o a em uma palavrinha só. Forma esse na. As pessoas usam muito isso. No verão faz calor. Na minha escola, eu estudo. E assim vai. Então, ali temos o na, nas, no e nos. E tem nele, neles, nela e nelas. Seria a junção dessa mesma preposição em, junto com as palavrinhas ele, eles, elas, enfim. Então, por exemplo, quando você estava falando com o seu amigo, você estava no ônibus e estava muito calor. E aí você já falou sobre o ônibus. E você depois, para não repetir no ônibus, você diz, nele estava muito quente. Ou... Eu confio nele. Exatamente. Você confia em alguém. Quando você vai falar de alguém específico, por exemplo, o João, você vai dizer, eu confio no João. Deu para entender mais ou menos? Né? Alguém quer de onde vem? Por exemplo, eu venho de tal lugar. Ou alguém consegue pensar em algum exemplo e queira compartilhar? Eu venho do trabalhar. Perfeito. Eu venho do trabalho. Muito bem. Eu venho do trabalho. Perfeito. Ou eu venho da escola, eu venho do shopping.
Ótimo. Acho que vamos passar para o próximo, daí depois de um exemplo. A gente tem aqui uma atividade para vocês fazerem com a gente, que é para encontrar nesse texto algumas contrações. Será que vocês topam fazer... Alguém lê até o primeiro ponto e daí encontra a contração e a gente vai trocando? É todo o trabalho realizado por pessoa que tinha menos da idade mínima permitidas para trabalhar. Muito bem. Então, a gente está falando aqui sobre trabalho infantil, que é trabalho de crianças. Então, o texto está contando o que é o trabalho infantil. É todo o trabalho realizado por pessoas que tenham menos da idade mínima para trabalhar. Idade. Dá. Então, ali no dá, a gente tem a contração do D mais A. Menos de a idade mínima. E aí acaba formando uma palavra só. De a ideia. Muito bem. De a. Menos da idade. Alguém quer ler mais uma frase? Cada país tem sua regra. No Brasil, o trabalho não é permitido sob qualquer condição para criança e adolescentes entre 0 e 13 anos. Perfeito. Muito bem. Essa frase... A condição é não. Não, no Brasil. Perfeito. Perfeito. Maravilhoso. Que no é em, mas, mais, o. Em o. Perfeito. E aí, no. Alguém quer continuar aí, a partir do 14? A partir dos 14 anos, pudesse trabalhar como aprendiz. Já dos 16 anos em 18, as atividades laborais são permitidas, desde que não aconteçam das 20 às 5 horas. Perfeito. Você encontrou alguma contração? Das. Dos. Das e dos. Sim. Dos, que é mais dos. Dos e das. Dos 14 anos, a partir... com a palavra a partir usam muito também. Então, a partir de 14 anos pode fazer alguma coisa. Então, a partir dos 18 anos se pode dirigir, por exemplo. E ali das 10 horas da noite ou das 22 horas às 5 horas da manhã. Então, ele indica de quando até quando a gente pode. Alguém quer ler a última? Não sejam insalubres ou perigosas e não façam parte da lista das piores formas de trabalho infantil. Muito bem. Então, não façam
parte, aí tem uma cedilha bem pequenininha, que faz o som de S, façam parte. Das. Muito bem, e a contração é das. Da lista e das piores. Da y da. De as piores. Muito bem. Então, a gente nunca fala separado, assim. Tenham menos de a idade mínima. No espanhol, eu acredito que falem de las quales ou de los. Em português, a gente nunca junta o de com esses artigos. Eles sempre formam uma palavra só. E... Alguém tem alguma dúvida de vocabulário desse texto? Alguma palavra? Ou quer reler? A palavra SOP. SOP é uma abreviação de sobre. Não, as duas, na verdade, têm significados contrários. Fala sobre, aqui seria embaixo, e sobre é em cima. Em cima. Isso. Tá. Aqui tá falando que em nenhuma circunstância, em nenhuma condição, uma criança ou adolescente pode trabalhar entre 0 e 13 anos. Mas normalmente isso, o sob, ele pode ser usado como, sei lá, o lápis está sob a mesa. Isso significa que o lápis está debaixo da mesa ou embaixo da mesa. O sobre significaria que estaria em cima da mesa. Então, eles têm, na verdade, significados trocados. Então, neste texto, sobe se pronuncia, a pronúncia é sobe. Isso. Sobe significa baixo nenhuma circunstância. Perfeito. Sim? Exatamente. Embaixo de nenhuma circunstância, crianças ou adolescentes podem trabalhar entre 0 e 13 anos. Tá bom. Que seria mais ou menos, eu não sei traduzir para o espanhol, mas... Eu acho que fala bajo ninguna... Debajo ninguna circunstancia podría trabajar, ¿verdad? Una persona una criatura de 0 edad a los 13 años. Sim. Isso, perfeito. Obrigada, Bruna. De nada. Então, se alguém quiser ler o texto de novo ou tiver mais alguma dúvida, pode perguntar. Também, uma coisa, também estão as contrações numa, num, também são... Isso. Sim. Numa... Num seria em uma. Seria em uma. Isso. Sim. Também está nistos, ¿no? Nistos. Como en esto. Assim? Nisto. Perfeito. Sim. Isso. Acho que aqui seria... En esto, ¿no? Perfeito. Ou nesse.
En ese, Ah, o en este. O en ese en lugar. este también existe. Neste. Uhum. Neste. Nem disso também, Disso também. Sim. mas vou colocar isso daqui no chat, porque daí depois eu passo os slides. Ah, tudo bem, Victor. Ah, Victor. Tá bom. Obrigada, que bom. Qualquer dúvida pode escrever no chat. E obrigada por avisar. Mas as contrações, elas vão além do que a gente está trabalhando aqui. Isso foi só o que foi previsto na aula, só o que tinha no material. Mas pode acontecer com outras palavras também. Uhum. Tem uma também que é o de mais aquele. De mais aquele, quando a gente fala eu gosto muito daquele lugar. Seria eu gosto muito sim. daquele lugar. E aí junta Aquele e daquilo também é olhado. Daquilo, sim. Daquilo, sim. Muito bem. Usa bastante na língua falada, assim. Vocês vão pegar rapidinho. Então, numa, nisso, neste, nessa, nesses lugares, dessas coisas, daqueles amigos. Naquele, sim. Naquele também. Eu vou naquele lugar. Você tá falando que vai... Aquele acaba juntando tudo. Eu ia falar, tem umas palavras no texto só para conferir. Aprendiz, aqui no Brasil, uma forma de trabalho antes de você poder trabalhar legalmente, que é a partir dos 13 anos. Então, para quem tem filhos jovens ou coisas assim, a partir dos 14 anos você pode trabalhar como aprendiz em algum lugar, que é justamente para você começar a aprender, e tem regras diferentes, um horário reduzido e tal. Atividades laborais, acho que deve ser parecido em espanhol, atividades de trabalho laborais, acho. E ali a palavra é insalubres, condições ruins, condições, por exemplo, trabalhar num lugar sujo, ou com um trabalho braçal, que seja perigoso. Então, é isso. Para quem chegou depois, se tiver alguma dúvida, a gente estava vendo aqui as contrações. Se alguém quiser ler esse texto ainda, fique à vontade. Senão a gente vai passar para a próxima. Opa! Oi, Carmen. Oi, Caterine. Eu vi que vocês chegaram agora. Tudo bem? Tudo bem, profe? Oi! Tudo bem. ¿Puedo leer el texto? Pode ler. Todo o trabalho realizado por pessoas que tenham menos da idade mínima permitida para trabalhar, cada país com sua regra. No Brasil, o trabalho não é permitido sob qualquer condição para crianças e adolescentes entre 0 e 13 anos. A partir dos 14 anos, pode-se trabalhar como aprendiz. A dos 16 aos 18, as atividades laborais são permitidas desde que não aconteçam dos 22 horas às 5 horas, não sejam insalubres
condições ruins ou perigosas e não façam parte da lista das piores formas de trabalho infantil. Perfeito! Que linda! Maravilhoso! Tá muito bem. Vai chegar aqui no Brasil, eu já falei isso várias vezes, vai chegar aqui no Brasil falando português fluente. Obrigado. Nada, imagina. A única coisinha é que o J tem o som de J. Não é que nem no espanhol que tem o som de R. Então, o J teria um som de G. Aqui, deixa eu ver. Aqui, por exemplo, não sejam insalubres. Mas tá muito bom mesmo. Lê o texto inteiro. Incrível. Mas alguém quer ler? Opa, pode falar. Eu estava só elogiando. Alguém quer ler? Então, acho que para o nosso próximo e depois, se alguém tiver alguma dúvida, voltamos nisso. Então, aqui a gente vai ver um pouco de vocabulário sobre profissões, né, que chegamos no trabalho. Então, a gente trouxe aqui alguns exemplos, depois vocês podem trazer mais. Então, internacionalista é o nome da profissão que nós, alunos de Relações Internacionais, temos. É quem trabalha com política, com um pouco de direito internacional, com migrações, com comércio exterior, coisas assim. Aí nós temos ali do lado cozinheiro. Cozinheiro é evidente. Quem trabalha em restaurantes, cozinhando. Temos ali embaixo professor. As profissões, elas sempre, normalmente elas terminam com a letra O quando é masculino e a letra A quando é feminino. Então, o cozinheiro, a cozinheira. O professor, a professora. Então, o professor ou professora é quem dá aula, pode ser desde quem dá aula para as crianças até quem dá aula para a universidade. Aqui, médico, médica, é quem atende os pacientes nos hospitais, é quem trata as pessoas que estão doentes. A gente também chama de doutor quando a gente fala como médico, por exemplo, doutor Silva ou qualquer coisa assim, mas o nome da profissão é médico em português. Enfermeiro, enfermeira, o assistente, a pessoa que está lá também no hospital, fazendo os cuidados ao paciente. Alguém quer repetir as profissões antes da gente passar para as próximas? Internacionalista, cozinheiro, médico, enfermeira, professor. Perfeito. Perfeito. Alguém mais quer repetir? Só para treinar a pronúncia? Diz internacionalista, cozinheiro, médico, enfermeiro, professor. Muito bem. Ali só no detalhezinho do cozinheiro, que a gente em português tem isso de colocar o H. NH faz o som de nhê. Por exemplo, manhã, cozinheiro, cozinha.
ou de colocar o LH, que também faz um som de lha. Por exemplo, llama. Não lembro outro exemplo, mas a gente tinha passado por eles ali antes. Então, é isso ali no cozinheiro. Faz o som de nhê. Internacionalista, cozinheiros, médico, enfermeiros, professoras. Perfeito. Tem alguém mais? Internacionalista, cocinero, médico, enfermeiro e professor. Perfeito. Tem alguém mais que tinha aberto o microfone? Internacionalista, cocinero, médico, enfermeiro, professor. Perfeito também. Então, acho que vamos ali para a próxima página. Vamos ver mais algumas. Costureiro ou costureira é a pessoa que costura roupas, seja na máquina ou seja a fio. Advogado é a pessoa que trabalha com a lei. O fotógrafo ou fotógrafa é quem trabalha com fotografia. Pedreiro são as pessoas que trabalham em construção. Tem ali pedreiro e engenheiro, ou pedreira e engenheira. O engenheiro é quem faz o planejamento, por exemplo, de um prédio que vai ser construído. Faz o desenho, que faz as contas e, digamos, organiza, e os pedreiros são as pessoas que, de fato, constroem o prédio. Vocês querem repetir algumas palavras? Costureira, advogado, fotógrafo, pedreiro, engenheiro. Muito bem. A mesma coisa ali no engenheiro, que a gente faz com dinhe, engenheiro, mas foi ótimo. Costureira, advogado, fotógrafo, pedreiro, engenheiro. Que lindo. Costureira, advogado, fotógrafo, engenheiro e pedreiro. Perfeito. Perfeito. Muito bem. Queria perguntar, para quem quiser contar. Alguém queria falar? Costureira, abogado, fotógrafo, pedreiro, engenheiro. Muito bem, aí ótimo. Só uma atenção ali no advogado. Ou advogado. Isso aí é ótimo. Eu ia perguntar se alguém quer contar a sua profissão ou o que fazia para a gente traduzir junto. Eu sou engenheiro. Ah, que legal. Eu quero ser médico. Ai, que lindo. Uau! Muito bem. Eu sou administradora. Muito bem. Eu sou professora. Que legal. Professora do quê? Niños.
Conducta. Conducta. Aqui acho que a gente chama de ensino fundamental, que é para as crianças, né? Se dá aula para criança. Sim. Aqui acho que a gente chama de ensino fundamental. Ou infantil. Ou infantil, ou pezinho também. Ou ensino fundamental. Mandei ele no chat. O ensino infantil é para crianças ali dos 2 aos 6 anos. Daí tem o ensino fundamental 1, dos 6 aos 10, 11. O ensino fundamental 2, dos 11 aos 14, 15. E o ensino médio, que é dos 15 aos 18. Alguém mais quer contar a profissão? ¿Cómo se dice técnico en computación en portugués? Técnico, a gente diz do mesmo jeito. E computação, a gente fala computação. Vou escrever aqui no chat. Então O que é certo? É que eu escrevi no chat, daí você falou, eu vou escrever no chat, daí eu não queria te atropelar. Muito rápido. Então, técnico de computação. A gente fala bem parecido. Eu sou técnico de computação. Isso. Sou técnico de computação. Pelo vergatário. Omitan esa palabra. No dijo nada. Tem alguma palavrinha que é... No es un palabrón. Não é um palavrão? Hermana, te llamo en un momento. No es un palabrón. Estoy en un curso, te llamo en un momento. Es como algo único. El que todo lo puede, quiere decir eso. Curso, te llamo en un momento. No es un palabrón. Quiere decir algo como algo único, algo que todo lo puede. é algo... É algo que não vamos entender. É que às vezes tem algumas coisas que só você... Gentilicio venezolano. Oi? Maracucho. Tem umas palavras Venezolano, no maracucho, es en todos lados. No. Lo que es Táchira y Mérida casi no la usan. Sobre Maracaibo. Maracaibo lo usa más. Carmen, eu tô que nem a rapadura na aula passada. Oi? Não entendi. Eu tô que nem a rapadura na aula passada. Eu não tô entendendo qual que é a graça. Rapadura e panela. Hoje, vergatário. Então, rapadura que é outra coisa. Na aula passada, Lê, só pra te situar, na aula passada a gente tava vendo panela. Tava vendo coisas da casa. E daí panela é a rapadura pra gente aqui. E daí todo mundo ficou tipo, nossa, panela, panela. E daí demorou um tempo pra eu conseguir entender o que era panela. É um doce. Pero conseguiste? Não. Sim, não, eu consegui entender. Só tô falando que agora, a situação da aula de agora, eu tô um pouco perdida. Ah, ok. A panela se chama papelón. A panela se... Papelón, panela y papelón. Es azúcar en su estado más natural. En caña de azúcar. En caña de azúcar. En su estado más natural. Sim. Bom, acho que a gente vai passar. Mas alguém quer repetir, então? Ou a gente pode passar?
Tá, a gente também vai falar um pouco sobre transporte, que é assim, meios de se locomover, né? Meios de andar. O primeiro é avião, que acho que é bem parecido. O segundo é carro, e aqui os dois R's tem esse som aqui da garganta, carro. Depois, moto, caminhão, ônibus e bicicleta. Então, se vocês quiserem repetir esses 6. Avião, carro, moto, isso, ônibus, bicicleta e caminhão. isso, perfeito. Avião, carro, moto, não se vê, não se vê. Caminhão. 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 Isso, Ônibus, bicicleta. perfeito. Avião, carro, moto, caminhão, ônibus, bicicleta. Exatamente, Blanca. Perfeito. Avião, carro, moto, caminhão, ônibus, bicicleta. Isso, Avião, carro, moto, caminhão, ônibus, bicicleta. exatamente. Oi, Carmen, tudo bem? Você entrou agora? Acho que... Tudo bem. Não, é que entrou outra Carmen agora. Já! Acabei de ver. A gente está falando sobre meios de transporte agora. Então, tem o avião, carro, moto, caminhão, ônibus e bicicleta. E daí, quem quiser repetir, fica à vontade para repetir. Avião, carro, motocicleta, caminhão, ônibus, bicicleta. Isso, só que esse daqui é moto. Ah, tá, moto. Tá bom. Aqui a gente tem também motocicleta, mas é uma moto mais pequenininha, assim. Tá. Então, continuando, mais alguém quer repetir? Só para não cortar? Não? Então, aqui o próximo é navio, trem, balão, canoa, caminhonete e táxi. Navio, trem, balão, canoa, caminhonete e táxi. Navio, trem, balão, canoa, caminhonete, táxi. Isso, perfeito. Só aqui é navio. 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 Trem, balão, canoa, caminhonete, táxi. Perfeito, exatamente. Navio, trem, balão, canoa, caminhonete, táxi. Isso, muito bem. Navio, trem, balão, canoa, caminhonete e táxi. Perfeito, exatamente. Navio, trem, balão,
E o barquinho, como o nome? Aqui é canoa. Canoa, caminhonete e táxi. Exato. Aqui eu acho que é meio difícil, tem muita vogal, né? O navio. Mas é navio. O I-O é o... Navio. Isso. Navio. Perfeito. Navio, trem, balão, canoa, caminhonete, táxi. Perfeito. Mais uma vez, Banca. Ótimo. Eu? Navio, trem, balão, canoa, caminhonete, táxi. Perfeito. Muito bem. Navio, trem, balão, canoa, caminhonete, táxi. Isso. Mais alguém quer tentar? Acho que já... Não sei se foi todo mundo. Porque... aqui tem uma atividade para a gente fazer. Relacionar o meio de transporte com a profissão. Então, a gente tem aqui 4 profissões. A gente tem aeromoça, taxista, Avião com aeromoça. Taxi com taxista. Barco com pescador. Caminhão com caminhoneiro. A Caterine fez pra gente aqui, rapidinho. Mas é exatamente isso. Acertou tudo. Isso. Vou colocar aqui, então. Então, é exatamente isso que a Caterine fez. Essas são as profissões, então. A aeromoça, ela é a atendente do avião. Quando você viaja de avião, sempre tem alguém oferecendo bebida, vendo se está tudo bem com o cinto de segurança, explicando como é que funciona. Essa é a aeromoça. Ou também pode ser chamado de comissário de bordo. Vou escrever aqui no chat. É a mesma coisa. Aí, quem dirige o táxi, então, é o taxista. O pescador, ele trabalha em um barco. O pescador é aquele que ele trabalha com a varinha, ele pega peixes e tudo mais. E o caminhão, quem dirige o caminhão é o caminhoneiro. Alguém queria falar alguma coisa? Não? Bom, então essas são as profissões. E a tarefa de casa, então, é aqui, a página 51 e a página 52. Como a gente tem um tempinho, eu vou abrir aqui o material. Só um pouquinho.
51. Aqui, todo mundo sabe como fazer uma palavra cruzada? Sim. Então, é bem tranquilo, é só... aqui fala sobre os meios de transporte que a gente viu. E aqui fala pelos mares. Então, quem anda pelos mares? O navio. Até 2 pessoas. A moto. E assim vai. E daí vocês vão preenchendo aqui vão preenchendo os espaços. E aqui é uma tarefa sobre as contrações. Então, o que a gente viu aqui acho que seria D, né? D mais A, então dá. Aqui tá errado, no caso. Aqui era para ser D. Eles já deram a resposta. Mas é D mais A é dá, e daí ontem eu acordei, levantei da cama e assim vai. Se alguém tiver alguma dúvida em relação a essa tarefa, pode entrar em contato com a gente ou então vir na monitoria, que daí a gente ajuda. A monitoria é sábado de manhã. E daí tem que mandar a lição de casa para esse e-mail aqui, que eu vou deixar no chat o e-mail que vocês mandam a tarefa de casa. Mas é o mesmo e-mail.